Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos entender a conformação cis e trans para também os compostos cíclicos, beleza? Agora a gente vai analisar como que uma cadeia fechada pode apresentar essa conformação de isomeria cis e trans, beleza? Bom, gente, antes de tudo, eu quero que vocês vejam essa analogia que eu vou fazer aqui. Olha só, aqui eu desenhei algumas figuras geométricas, tá bom? Alguns polígonos aqui. Aqui um triângulo, aqui um quadrado. Imagina que eles sejam feitos, né, de palitinhos de madeira, beleza? Imaginou aí? Agora, olha só. Se eu tentar, por exemplo, pegar só esse lado aqui, ó, esse lado aqui e eu tentar girar, certo? Só esse lado, eu vou conseguir? É óbvio que eu não vou conseguir. Se eu tentar girar só esse lado, isso daqui vai quebrar, certo? Então, os palitinhos de madeira aqui que estão formando o triângulo, eles vão quebrar se eu girar, tentar girar apenas um lado. Ou seja, essas figurinhas, esses polígonos que eu fiz com palitinhos de madeira, se eu tentar girar qualquer lado deles, só um lado deles, ó, por exemplo, esse outro lado, se eu tentar girar esse outro lado aqui, entende? Se eu fizer esse giro em qualquer uma das pontas, tentar girar qualquer uma das pontas desse sisteminha aqui de madeira, de palitinho de madeira, eu vou acabar quebrando esses palitinhos de madeira no meio, certo? O mesmo acontece aqui na parte do quadrado, né? Se eu tentar girar, né, fazer uma rotação aqui só nesse lado aqui da estrutura, eu vou acabar rompendo esses dois palitinhos de madeira que estão aqui. Aí o polígono vai se desfazer, né? A figura geométrica vai se desfazer. Ou seja, uma figura fechada, ela também apresenta rigidez, certo? Então, uma figura fechada, ela também apresenta rigidez, ela também é rígida, beleza? Bom, se ela é rígida, ela não permite também rotação livre, beleza? Então, não posso rodar só uma das pontas, né? Um dos vértices dessa figura. Então, por ser rígida, ela também não permite aquela rotação livre. Trazendo esse conceito agora para cadeias fechadas, a coisa vai funcionar da mesma maneira, beleza? Por exemplo, aqui, o 1,2-diclorociclopropano. Então, perceba que na nomenclatura de uma cadeia fechada sempre vai aparecer esse ciclo, beleza? Então, muito cuidado quando um exercício te jogar uma cadeia fechada, aparecer um ciclo, pode ter isomeria cis e trans. É o que a gente vai analisar agora. Então, aqui, ó, propano 3 carbonos. Então, aqui os 3 carbonos. Ciclo é uma cadeia fechada, tá fechada. E 1, 2, então aqui, ó, 1, 2, carbono 1, carbono 2, dicloro. Dois cloros, né, estão aqui ligados na posição 1 e 2. Tranquilo, beleza, sossegado. O que acontece, gente? Essa cadeia, por ser fechada, ela não permite uma rotação apenas de um lado só, certo? Ela só permite rotacionar a molécula inteira, certo? Assim como nessa figura aqui de palitinho que eu falei para vocês, eu só consigo rotacionar isso aqui se for inteiro. Eu não consigo rotacionar se for apenas um vértice dessa figura. A mesma forma, gente, uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica, ela não permite rotação livre nas pontas dela, em qualquer ponta que seja dessa cadeia fechada. Não há rotação livre. Então, imaginar essa rotação que eu desenhei aqui, ela não acontece, tá? Então, isso aqui não ocorre. Por quê? Uma cadeia fechada é uma estrutura rígida, certo? Não permite rotação livre nessa cadeia. Professor, mas o que isso vai acabar gerando? A mesma ideia da conformação cis e trans. Olha só o desenho que eu fiz desse 1,2-diclorociclopropano na forma aqui das bolinhas dos átomos aqui. Olha só. O que acontece, gente? Os carbonos aqui são os em preto, né? As bolinhas pretas. Os hidrogênios são as bolinhas brancas e o cloro é essa bolinha verde aqui. O que acontece, gente? Se você analisar essas duas estruturas aqui, você pode até imaginar, ó, por exemplo, os dois cloros estão na parte de baixo e os dois hidrogênios estão na parte de cima, certo?
Aqui, um hidrogênio na parte de cima e outro hidrogênio na parte de baixo. A mesma coisa acontece com os cloros, ó. Um na parte de baixo, outro na parte de cima, certo? E aqui todos do mesmo lado. Aqui parece, gente, que eu simplesmente peguei um dos lados e girei e ficou daquele jeito. Só que, gente, uma cadeia fechada, ela não permite rotação, não, é uma estrutura rígida, não tem como rotacionar isso daqui. Por isso que esse primeiro composto e esse segundo composto, eles são conformações diferentes e são substâncias diferentes uma da outra. Eles têm conformações espaciais diferentes. Não tem como esse daqui se transformar nesse simplesmente por um giro em uma das pontas. Não tem rotação livre, beleza? Então, esse sistema aqui, esses dois compostos, 1 e 2, eles têm conformações espaciais diferentes um do outro, certo? E se eu perceber, aqui encaixa uma isomeria cis e trans perfeitamente. Se você perceber aqui, ó, traço uma linha imaginária. Olha só, traçando aqui uma linha imaginária. Todos os hidrogênios de um lado, todos os cloros do outro, ligantes iguais do mesmo lado, conformação cis, certo? Aqui, ó, traçando uma linha imaginária. Traçando uma linha imaginária aqui. Eu pego e faço aqui, no caso, a análise. Um hidrogênio na parte de cima, hidrogênio na parte de baixo. Um cloro na parte de cima, um cloro na parte de cima, um cloro na parte de baixo. Aqui eu percebo que os ligantes iguais, eles estão em lugares diferentes, um em cima, outro embaixo. Então essa é a configuração trans, beleza? Então esse daqui, por exemplo, seria o cis 1, 2 de cloro, ciclo propano, e esse daqui seria o trans 1, 2 ciclo de cloro, ciclo propano, beleza? Então, gente, uma cadeia fechada, ela também vai apresentar, ela também pode apresentar, veja só, pode apresentar isomeria cis e trans, certo? Agora, gente, quando que uma cadeia cis e trans, uma cadeia fechada não vai apresentar essa conformação? Vale a mesma regra que a gente viu na aula passada. Os ligantes dos carbonos dessas pontas têm que ser diferentes entre si. Então, o caso geral vale também para cá. Ó. Se eu tivesse lá uma cadeia fechada qualquer, certo? Então, aqui uma cadeia fechada qualquer. Aqui, ó, os ligantes R1 e R2 vão ter que ser diferentes entre si. O mesmo vale para esse outro aqui, ó, R3 e R4 também vão ter que ser diferentes. Então, a condição para existir essa conformação cis e trans em compostos de cadeia fechada, de cadeia cíclica, é se esse R1 e esse R2 forem diferentes, assim como os da outra ponta aqui, ó, R3 e R4, também vão ter que ser diferentes ao mesmo tempo. Perceba aqui, ó, hidrogênio e cloro de um lado, diferente numa ponta de um carbono. Hidrogênio e cloro de um lado, diferentes na outra ponta também. Aí a isomeria cis e trans dentro desses compostos. Beleza? Bom, gente, então vamos fazer aqui só para encerrar essa aula, vamos só fazer um outro exemplo aqui mostrando aonde não vai ter, tá bom? Um exemplo aqui de uma cadeia cíclica que não vai apresentar esse caso. Por exemplo, aqui, ó, imagina que eu tenho uma cadeia, né, com 4 carbonos, aqui eu tenha, sei lá, uma hidroxila, e aqui eu tenha uma outra hidroxila, por exemplo, certo? Esse composto aqui, que composto ele é? Bom, primeiramente, ele é uma cadeia fechada, então ciclo. Ciclo but, né? Tem 4 carbonos, ciclo butan, né? Ligação simples entre eles, butan. Aí eu percebo, né, que eu tenho hidroxilas no carbono 1 e no carbono 2. Então, 1, 2 e 2 hidroxilas, né, de ol. Então, é um álcool, né, um álcool de cadeia cíclica, beleza? Então, ciclo butão 1, 2
diol. Será que o ciclobutan 1,2-diol ele vai apresentar, certo? Será que ele vai apresentar a isomeria cis e trans? Então, olha só. Primeiro, eu percebo que esses dois lados aqui, gente, eles vão ter dois hidrogênios neles, beleza? Eu percebo que eles vão ter dois hidrogênios. Então, essas duas pontas não vão apresentar a conformação cis e trans, beleza? Então, aqui eu sei que não vai ter isomeria cis e trans porque eles têm dois hidrogênios neles. Só que essas outras duas pontas aqui, ó, essas outras duas pontas, onde estão as hidroxilas, olha só, esse carbono fez uma, duas, três, então ele tem um hidrogênio ligado nele. Aqui, ó, mesma coisa, 1, 2, 3, então ele tem mais um hidrogênio ligado nele, beleza? Então, olha aqui, gente, eu percebo que esses dois carbonos aqui, ó, que eu marquei, onde estão as hidroxilas, eles têm ligantes diferentes um do outro. Por exemplo, ó, esse carbono aqui, ele tem hidrogênio e ele tem hidroxila, dois ligantes diferentes. Tudo ocorrendo bem para que haja isomeria cis e trans. E esse outro camarada tem ligantes diferentes também, hidrogênio e hidroxila. Então, esse composto ele vai apresentar a conformação cis e trans. Então, eu posso ter certeza que eu vou ter a configuração cis, ciclobutan 1,2-diol, e a configuração trans, ciclo, butan 2, 1,2, diol. Então, eu tenho certeza que eu vou ter essa configuração nesse composto aqui. Agora, gente, se a gente tirasse uma dessas hidroxilas, será que teria ainda? Agora, imagina que eu tivesse esse composto aqui. Agora, no caso, vai ser o ciclobutan 1-ol, né? Ou butanol, no caso aí também. Então, aqui eu tenho o composto ciclobutanol, beleza? Aqui não precisa colocar 1, porque a hidroxila vai estar no carbono 1 mesmo. Beleza? Será que o ciclobutanol ele vai apresentar a configuração, essa isomeria cis e trans? Olha só. Esse carbono aqui, ele está ligado a uma hidroxila, né? Fez 3 ligações, então tem um hidrogênio. Esse outro camarada aqui da ponta, ele vai ter 2 hidrogênios. Então, já sem chance de ter aqui isomeria cis e trans. Esse outro aqui também vai ter 2 hidrogênios nele, certo? E esse outro camarada aqui, ó, do lado dele, também vai ter 2 hidrogênios. O que eu percebo? Apenas esse carbono aqui tem 2 ligantes diferentes, certo? E eu preciso, no mínimo, de 2 carbonos que tenham ligantes diferentes, beleza? Então, aqui, como eu só tenho ele como ligantes diferentes e todo o restante é tudo igual aos ligantes dos outros carbonos, então, não tem como ter isomeria geométrica aqui, beleza? Então, não tem como ter a conformação cis e trans. Eu preciso de 2 carbonos com ligantes, certo? Eu preciso de 2 carbonos com ligantes diferentes para ter essa conformação cis e trans, beleza? Então, um carbono só não vai gerar a conformação cis e trans, beleza? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido a conformação cis e trans, né, essa isomeria geométrica cis e trans, tanto na cadeia aberta quanto nas cadeias cíclicas, beleza? Então, aí vamos continuar a nossa playlist aí de isomeria no nosso canal.